Olá, turminha do terceiro ano do município de Lavras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história do programa Educa TV Lavras. Eu sou a professora Glória e nós vamos ter uma aula bem bacana hoje. Mas eu estou observando uma coisa diferente aqui nesse cenário, que eu não consigo identificar. Ah! Vocês estão observando essa pessoa aqui? Essa aqui é a Tina. A Tina, bem-vinda, Tina. A Tina é a nossa mascote. Ela é a mascote da disciplina de história. Vocês agora estão trabalhando com um novo material. E nesse material de história, vocês podem observar que em todas as atividades sugeridas pelo projeto que vocês estão trabalhando, nós vamos encontrar com a Tina. Vamos conhecê-la? Tina, você pode vir para cá? Deixa eu pegar a Tina para vocês verem. Essa aqui é a Tina. A Tina, ela é a mascote da disciplina de história. Então, agora, terceiro ano, a Tina é que vai trazer para a gente todos os assuntos de história do terceiro ano, a partir agora desse mês, que nós estamos com um novo material de estudo que vocês já receberam. Então, Tina, seja bem-vinda. E hoje a Tina vai apresentar um assunto que a gente até já viu um pouquinho. Vou deixar a Tina aqui do meu lado e nós vamos ver. Vocês sabem, e você também sabe, né, Tina? Que nós fizemos um trabalho a semana passada sobre como que era o trabalho no campo e o trabalho na cidade. Então, nós tivemos uma aula que se chamou Trabalho Urbano e Trabalho Rural. Hoje, a Tina e eu estamos trazendo para vocês como que era o trabalho no Brasil de antigamente. O Brasil de antigamente era o Brasil no tempo lá do vovô, do seu bisavô. Um Brasil que já passou. Hoje nós vamos ver como que era o trabalho no Brasil de antigamente. O trabalho na história do Brasil. Os índios, eles se ocupavam, os índios, primeiros moradores do Brasil, eles se ocupavam da caça e da pesca. E as mulheres, elas cuidavam das atividades domésticas e as mulheres também cuidavam do plantio. Nessa imagem vocês estão vendo a construção de uma oca. Entretanto, quando chegaram no Brasil os portugueses, por volta de 1500, os indígenas foram forçados a trabalhar. E em troca desse trabalho, recebiam presentes. Para o trabalho, voltando só aqui da anterior, que eu disse que os indígenas recebiam presentes, os indígenas trabalhavam livremente para eles. A pesca era para eles, a caça era para eles. Mas quando os brancos chegaram, os brancos obrigaram os indígenas a trabalhar. Não é, Tina? Então, os indígenas não se acostumaram muito ao trabalho forçado. Então, o que o pessoal fez? O que o homem branco fez? Pensou, eu tenho que arrumar outros trabalhadores para cultivar as terras do Brasil. Então, os portugueses começaram a trazer da África os escravos. Quem eram os escravos? Os escravos eram negros que moravam na África, que lá na África eles eram livres, eles tinham suas tribos, eles trabalhavam livremente. Só que os brancos portugueses aqui do Brasil começaram a ir para a África e trazer esses negros para trabalhar forçado, trabalhar como escravo. Então, esses negros, eles vinham não por vontade própria, eles eram capturados. E quando eles chegavam aqui no Brasil, o trabalho que eles faziam eram os trabalhos mais pesados. Eles trabalhavam
carregando saco de café muito pesado. E eles trabalhavam na lavoura, debaixo do sol quente ou debaixo de chuva. Então, o negro, no Brasil de antigamente, trabalhava muito. Vamos ver o próximo. Muitos artistas daquele tempo retrataram as profissões que eram exercidas no Brasil, na maioria delas por pessoas escravizadas. Olha aqui uma coisa comigo, pessoal. Como será que a professora Glória sabe que eles trabalhavam dessa maneira? Como será que a professora Glória sabe que eram os escravos que faziam o trabalho mais forte? Através dos documentos. Vocês acabaram de ler comigo que naquele tempo os artistas, os pintores, eles retratavam, porque não tinha uma máquina fotográfica ali na hora para tirar uma foto das pessoas trabalhando. Então os artistas, eles produziam obras. E essas obras mostram para a gente hoje como que era o trabalho naquela época. Então, as artes são importantes documentos que constroem a história. Está entendendo aí, Tina? Então, vamos lá. É correto afirmar que a forma de trabalho desempenhada pelos escravizados por 300 anos aproximadamente, era desumana. Então, o trabalho antigamente, no tempo do Brasil bem antigo, era um trabalho desumano. Vamos pensar um pouquinho o terceiro ano e família, que a família está junto assistindo aqui a programação. Nós podemos pensar, nós tivemos um período na nossa história onde o trabalho foi escravo. As pessoas eram obrigadas a trabalhar, principalmente os negros. E vocês sabiam que por esse trabalho esses negros não recebiam nada? Simplesmente uma comida e um lugarzinho para morar? Por esse trabalho eles não recebiam salário. Então eles eram escravos. Mas o trabalho escravo deixou marcas profundas no Brasil. Com o tempo, essa prática foi proibida e uma lei determinou que todo trabalho realizado por qualquer pessoa deveria ser remunerado, ou seja, uma lei determinou que qualquer pessoa que exercesse um trabalho tivesse um salário. Com isso, nós tivemos a chegada de pessoas vindas de fora do Brasil que se interessaram em trabalhar aqui no Brasil. Vale a pena lembrar que nós estávamos fazendo grandes lavouras de cana-de-açúcar e de café, que até então eram tocadas somente pela mão dos escravos. Mas houve um tempo também em que os escravos foram libertados por uma princesa chamada Princesa Isabel. Com isso, e com essa nova lei, que todo trabalho tinha que ter o salário, muitas pessoas que moravam fora do Brasil, como na Itália, no Japão, na Espanha, viessem para o Brasil trabalhar. Sabe por quê? Além da possibilidade de ganhar mais um dinheirinho, no país deles tinha muita doença, tinha muita peste, tinha muita praga. Então eles achavam que o Brasil era uma terra muito linda. Então essas pessoas que chegaram no Brasil de pele clara, que vieram de outros lugares, são chamadas de imigrantes. E os imigrantes vieram trabalhar no Brasil, exercendo profissões que existiam nos países deles. Nós começamos a ter alfaiates, costureiras, sapateiros, apanhadores de café também. Começamos a ter pessoas que trabalhavam com padaria. E assim, com a chegada desses novos povos, o Brasil foi se tornando um pouco diferente.
Os imigrantes vinham para o Brasil atraídos pelo sonho de uma vida melhor e em busca de novas oportunidades de trabalho. Foi o que a professora disse agora mesmo. Eles fugiam, sabe do quê? De guerras nos seus países, das doenças e moléstias. Acreditavam que no Brasil encontrariam um trabalho e boas condições de vida. Nós estamos vendo nessa imagem aqui alguns imigrantes que chegaram no Brasil, construíram suas casas, construíram seu comércio e assim contribuíram com grande importância para o desenvolvimento do Brasil. A cultura brasileira, portanto, tem características vindas de diversas partes do mundo. São diferentes povos formando uma grande nação. Tina, nossa mascote de história. Vamos resumir, finalizando nossa aula, dizendo que olha como que nós temos um país grande. Nós começamos aqui no Brasil com os índios, depois chegaram os portugueses, os escravos vieram e depois os imigrantes. E todos esses povos, negros, índios, portugueses e os imigrantes em geral, são a base da formação da nossa raça brasileira. E como nós estamos vendo hoje as profissões de antigamente, como que os imigrantes chegaram e trouxeram novas profissões, nós estamos hoje também fechando a nossa aula dizendo da importância dos imigrantes no Brasil. Então hoje nós encerramos a nossa aula colocando que muitas profissões que existiram e que existem, elas foram trazidas por mãos dos imigrantes, das pessoas que vieram de fora para o Brasil. E isso também a Tina está contando muito bem para vocês na apostila que vocês estão trabalhando. Um grande abraço e até a próxima aula.